Olá, sexto ano, tudo bem? Bem-vindo ao nosso livro 3 de língua portuguesa. Eu sou a professora Elisana e hoje nós vamos começar conversando sobre o nosso capítulo 7. Pega seu material e vamos começar. Eu quero começar com você ali na página 2, observando esta figura do Gonçalves Hoppe. O que você enxerga nesta figura? Vamos analisar? Olha as cores. Onde que é cor azul do céu e onde que é cor azul do mar? Onde tem barco? Onde tem nuvem? O que está acontecendo entre os barcos e as nuvens? Você está enxergando alguma coisa além de barcos? Olha o título do nosso capítulo. Uma viagem é uma história é uma viagem. Neste capítulo, nós vamos começar a conhecer um novo tipo de texto, um novo gênero textual. E para falar deles, nada melhor que este quadro que nos lembra um pouquinho aquela época das grandes navegações, né? Que não havia aviões, não havia os grandes transatlânticos, né? Que são muito mais rápidos. Tínhamos apenas essas embarcações a velas que dependiam dos ventos para levá-los, né? De uma América para a Europa, para a África, entre as Américas, inclusive. E aí, esses barcos eram os que formavam lá no final a ponte entre os continentes. Você enxergou essa ponte? Agora pega a página 3 comigo e acompanha estes dois textos. O texto 1 diz assim: quando estávamos a 400 quilômetros da costa do Marrocos, em alto mar, apareceram muitos peixes na proximidade do navio. Pescamos algum com um anzol. Entre eles havia alguns grandes, chamados de albacoras pelos marujos, pequenos atuns e de vez em quando dourados. Também havia grande quantidade de um peixe mais ou menos do tamanho do arenque, com pequenas asas dos dois lados, como os morcegos. Chegamos então às proximidades do Equador. Esse texto é do Hans Steding. E você tem a explicação aí do lado para ler. Mas tem mais um texto para nós lermos. O texto 2 diz assim: já de noite, gaivotas pescando, peixes saltando no ar, diante de tanta calma, estiquei a jornada de trabalho até meia-noite, quando fui traído pelo silêncio. Um longo suspiro à proa. Golfinhos? Pensei. Larguei os remos e virei-me. Eu remava de costas. Iluminada pelo luar, a menos de 20 metros, estava uma baleia, imensa, imóvel como uma laje. Tive de intervir vigorosamente nos remos para não atropelá-la. Que fazia parada ali? Dormia outra vez. O que você viu em comum entre esses dois textos? Os dois textos estão contando histórias de navegação, de um barco, de um mar, de peixes, de gaivotas, baleias. Eles estão narrando, estão contando a história. Tudo isso porque nós vamos falar neste capítulo do gênero Relato de uma Viagem. Mas o que quer dizer relato? Olha a definição. Relato é a ação ou efeito de relatar, tá? E o que é isso? Narração, descrição, explanação ou explicação feita oralmente sobre uma situação ou acontecimento, o relato de uma experiência. E agora a gente pega esse oralmente e traz para o nosso texto. Relato, então, é contar uma experiência. E agora, relato de uma viagem vai contar uma experiência de uma viagem. Vamos tentar descobrir alguns detalhes sobre esse gênero? Um relato de viagem tem várias características para a gente perceber. A primeira é que a história é sempre contada por uma pessoa real. Não é alguém que inventa um personagem, né? Os fatos são reais. Ele está contando o que ele passou naquela viagem. Sempre vai contar um ou dois episódios significativos. Ele vai escolher acontecimentos específicos dessa viagem. Pode ter a narração da viagem completa? Sim, mas vai dar um destaque a alguns acontecimentos específicos. Vai descrever os lugares e as situações. Ele vai fazer com que você enxergue o que ele está enxergando, né? O mar,
o barco, o cheiro das ondas, a maresia, o peixe. Ah, mas se a minha história não for no mar? Pode ser, você vai me descrever as árvores, os prédios do lugar onde você foi, então ele vai tentar descrever os detalhes para o leitor enxergar o que você está descrevendo. Fornecem-se indicações precisas do tempo e lugar. Essa viagem aconteceu num dia e num local específico, tem que deixar bem claro onde é que foi. O autor expõe seu modo particular de ver e sentir os acontecimentos narrados, né? Ele pode pôr um pouquinho da opinião dele, um pouquinho do jeito que ele enxergou. Vai que não aconteceu exatamente assim, mas foi a impressão que ele teve, né? Então, quando o texto 2 ali, ele diz que ele enxergou uma baleia na frente do barco. Mas como que ele percebeu essa baleia? Ele disse que ele ouviu um suspiro. Você imagina que foi só um suspiro naquele som no meio do mar? Acho que a baleia é um pouquinho mais forte o barulho, mas isso é o modo particular que ele viu. Parte do texto é descritiva, quando você conta os detalhes do que você estava vendo na viagem. E a outra parte do texto é narrativa, você conta a história que aconteceu, né? O tempo, primeiro, segundo, o que você foi fazendo durante a viagem. Os verbos e os pronomes são usados predominantemente na primeira pessoa, né? Geralmente, primeira pessoa do singular, se você viajou sozinho, ou do plural, né? Se era uma viagem em companhia de algumas pessoas. Os fatos relatados são apresentados numa sequência cronológica, ou seja, sempre o que aconteceu primeiro, o que aconteceu segundo, terceiro, sempre tem uma sequência, não é? Fatos esparramados. E o tempo verbal que eu vou escrever esta história vai ser geralmente o pretérito perfeito do modo indicativo, o passado. Pode acontecer de aparecer em presente? Pode. Acontece aquele presente histórico. O que é isso? É a possibilidade do relato ser contado no tempo presente, né? Para realçar os acontecimentos, para o leitor ter a impressão de que está acontecendo com ele, ali, enquanto é contado. Mas, na verdade, a história já aconteceu durante a viagem. Eu agora estou lendo o que aconteceu naquela viagem. Mas ele pode fazer essa escrita no presente, sim, não tem problema. O que mais? Tem um uso excessivo, ou seja, costuma usar muito os adjetivos. Lembra que a gente estudou isso lá no livro 2? Adjetivos são características. Para que ele vai usar muitos adjetivos? Para registrar sua impressão sobre os locais, sobre as situações, sobre as pessoas e tudo mais que ele passou na viagem. Ah, então o local era bonito, nossa, era lindíssimo, era muito colorido. Ou então eu não gostei. Ah, o lugar era péssimo, era horroroso, era fatal. Então ele sempre vai usar muitos adjetivos para que eu entenda o sentimento dele, né, sobre a impressão que ele teve sobre aquele local, ou sobre aquela pessoa, ou sobre aquela situação. Então os adjetivos vão me ajudar a ter essa impressão do autor. A linguagem pode variar entre formal e informal, dependendo do grau de intimidade entre quem relata e o interlocutor ou leitor. Vamos lembrar que relato de viagem não é sempre um texto da produção textual da escola, né? Pode ter sido uma carta, pode ter sido um diário, né? Então, querido diário, para quem que você está escrevendo? Para o seu diário? Mas você trata seu diário formal ou informalmente? Então, pode variar. A predominância é que o texto de relato de viagem seja informal. Tá? Um sentido denotativo e conotativo, ou seja, nem sempre uma palavra é usada no sentido básico denotativo, né? Se ele falar, eu sentia 1000 agulhas nos meus músculos, não quer dizer 100% que tinha 1000 agulhas fincadas no músculo, quer dizer que o músculo estava muito dolorido, né? Ele usou uma expressão para falar de uma dor, de um sentido que ele estava sentindo. Então, ele pode usar o sentido conotativo e denotativo. Você lembra disso quando a gente estudou o poema? A metáfora, né? Então, o branco leitoso. O que é um branco leitoso? O branco da cor do leite, né? Então, eu tenho sempre usar o sentido conotativo, não só o denotativo, que é aquilo que simplesmente eu estou enxergando, né?
Prevalece a subjetividade. O que é subjetividade? Subjetividade é quando eu coloco a impressão e a sensação do autor. Eu vou enxergar aquela história pelo olho do autor, do que ele quis que eu enxergasse naquele texto. Não é simplesmente como uma notícia que a gente estudou no último livro, que era simplesmente contar um fato. Não, ele vai contar, mas ele vai pôr o que ele achou, ele vai dizer com características se foi bom, se foi ruim. Então, ele vai ter subjetividade, ou seja, a opinião do autor sobre esse assunto. Vamos resumir? Relato de viagem. Então, é uma informação organizada, de forma cronológica, sempre apresentando os fatos na forma que eles ocorreram, um atrás do outro, predominando o uso do pretérito. A linguagem geralmente vai ser informal, vai evitar o máximo demonstrar as percepções pessoais, mas elas vão aparecer principalmente nos adjetivos. Objetividade e precisão, né? Indicam de fato como é realmente o local e os fatos observados, né? Tentar descrever no máximo de detalhe o local e o que aconteceu, né? Ajudando que a pessoa enxergue o que ela está lendo. Pode ter vários formatos, pode ser escrito em forma de diário, pode ser escrito em forma de carta, pode ser escrito em forma de crônica, né? Necessariamente, quem fez o relato da viagem, às vezes não estava pensando que aquilo ia virar um livro. Às vezes ele escreveu como cartas para alguém que ficou lá e não veio na viagem. E depois deu para juntar essas cartas e virar um texto maior. Qual que é o objetivo de um relato da viagem? Propor reflexões, explicar, orientar, opinar, influenciar o imaginativo com base na realidade, com base no que realmente aconteceu. Certo? A gente se vê na próxima aula. Tchau, sexto ano!